Fala galera, hoje o nosso canal comemora 2 anos e vamos falar um pouco de como foi a nossa trajetória nesse segundo ano. Isso logo depois da nossa vinheta, fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, eu sou o Sapão e este canal, este projeto está completando mais um aniversário, são 2 anos de criação do nosso primeiro episódio oficial e como de praxe vamos relembrar quais foram os nossos episódios, qual foi o nosso conteúdo nesse último ano, né, nesse segundo ano. Vamos conferir o que trouxemos para você que nos prestigia, acompanha o nosso canal e aproveitando inclusive a deixa, não esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de compartilhar o nosso conteúdo, de comentar, participar conosco nos comentários. E nesse segundo ano de mundo da cannabis nós pegamos um resquício ainda de pandemia, né? A gente ainda teve ali um final de pandemia, na verdade a gente ainda está em pandemia tecnicamente, mas a gente pegou muita daquela parte ali de pessoas ficando em casa, enfim. Mas tivemos muita entrega de coisa boa, muitas novidades, muitas pesquisas, muitas entrevistas, e a gente começou o nosso segundo ano, né, com a notícia, com um episódio falando da cannabis sendo permitida nas Paralimpíadas. Então a gente tinha falado do uso anteriormente, né, do uso na Olimpíada e também falamos nesse episódio da permissão na Paralimpíada. Logo em seguida falamos do risco do uso crônico da cannabis, quais são os perigos de você usar a cannabis de forma crônica, que pode acontecer. Foi um episódio muito rico que a gente pesquisou bastante. Falamos de cannabis e autismo, que foi uma entrevista sensacional com o Marcelo Pirica, que é pai de uma criança autista, que contou a história dele, de como que qual foi o caminho que ele teve para poder acessar o CBD e para hoje apresentar ali o quadro de melhora do filho dele. Foi um episódio muito interessante, muito legal, que foi bastante inclusive comentado. Em seguida falamos das plantas que ativam o sistema endocannabinoide, porque não é só a cannabis, existem outras plantas que também ativam o sistema endocannabinoide, arruda, rádula, e muitas outras plantas que ativam ali de alguma forma, talvez numa quantidade bem menor sempre do que a cannabis, mas também ativam esse sistema endocannabinoide, que é um sistema que, se você não conhece, tem que conhecer lá nos nossos episódios. Falamos do CBD no tratamento da Covid longa, porque como a gente estava em pandemia, o pessoal que teve Covid ali teve alguns problemas ali que são resquícios da doença, e o CBD está sendo utilizado em pesquisa em vários casos e tem trazido melhor, o que é muito interessante. Depois falamos do passo a passo para você que quer iniciar o tratamento com a cannabis. Muitas pessoas pediram esse episódio aí de passo a passo, de como começar o tratamento com a cannabis. Foi muito legal, é um episódio bem interessante. Se você precisa, vai lá e clica lá. Também falamos dos novos candidatos a receptores endocannabinoides. Foi um episódio já um pouco mais técnico, que a gente entrou ali nos estudos de pesquisa científica, muito interessante ali, bem legal, que fala que podem existir novos receptores endocannabinoides, que a gente tem o CB1, o CB2 e eles estão ali tentando pesquisar quais são os outros, porque com certeza existem outros. Falamos da cannabis e da melhoria da performance sexual. Na verdade foi um episódio bem interessante, também foi bem comentado, são várias curiosidades legais. Do uso da cannabis e a direção, se é um risco ou não. Nesse episódio foi um episódio muito legal, quebrou paradigmas. Muita gente acha que a pessoa vai usar uma cannabis aí e vai dirigir o carro igual um maluco, muito pelo contrário. Então, se você quer saber, assiste lá esse episódio que é bem legal. Falamos dos 7 produtos que são feitos de cannabis e que estão nas farmácias brasileiras disponíveis, né? Já são 7 produtos, na verdade já tem até mais, mas na época eram 7 produtos. Falamos sobre a notícia de que o Uruguai quer liberar o uso da cannabis para turistas, e aí possivelmente vai virar a Amsterdã da América do Sul. A gente está acompanhando inclusive esse projeto lá dos uruguaios. Falamos também da maconha pelo Uber, que está sendo entregue no Canadá, um projeto que você pode pedir através do aplicativo do Uber lá, tal, pede lá a sua cannabis e eles entregam na sua casa lá a sua medicina. Falamos também do médico que largou vícios em remédios com a cannabis. Esse é um assunto recorrente, né, que a gente fala sobre o desmame de remédios e tal, e esse médico particularmente ele era completamente viciado, porque ele se autoprescrevia em alguns medicamentos muito pesados e ele acabou largando esse vício desse remédio com o uso do CBD da cannabis. Falamos também que 2021 bateu novamente o recorde de artigos sobre a cannabis e o Brasil estava lá entre o topo, estava lá entre os melhores.
Fizemos também uma live direto da Expo Cannabis no Uruguai, foi uma live bem bacana que a gente contou aí com a participação aí do nosso querido André aí, que é o nosso produtor, e da Larissa Ushida, que é uma parceirona em todos os nossos vídeos, aí, em todas as nossas campanhas que nós fazemos. Aí depois veio o Natal, a gente contou a história do Papai Noel, né, o Papai Noel Verde, que é uma história bem interessante, né, que o primeiro Papai Noel que tinha roupa verde, que ele depois virou vermelho por causa do comércio, né, comercialmente. Então é um episódio com uma curiosidade bem legal. Logo em seguida veio a retrospectiva do ano. A gente, toda vez que faz a virada do ano, a gente faz a nossa retrospectiva do ano, conta ali os principais episódios. Falamos da super bateria de cannabis, é um episódio que envolve tecnologia, diferentes formas de utilização do cânhamo, principalmente nessa área de tecnologia, que é algo inovador, assim, raro de se ver utilizar algo vegetal assim para uso de energia, né? Principalmente nos dias de hoje. Depois falamos da cannabis e das Olimpíadas de Inverno também, da liberação do uso da cannabis, do CBD para os atletas das Olimpíadas de Inverno. Depois falamos da cannabis vendida no aeroporto, né? Um episódio bem interessante que fala de um aeroporto que está liberando, fazendo um teste, né? Com um produto, né? Com uma lojinha que vende cannabis lá, que você pode fumar antes de você embarcar. É uma boa viagem isso. Esse episódio também foi bem interessante. Falamos da cannabis e a ligação com a sua síndrome motivacional, que na verdade isso pode estar, de acordo com os estudos que a gente apresentou nesse episódio, isso tende a ser um mito, né? Não tem nenhuma conexão, pelo menos cientificamente não conseguiram fazer nenhuma conexão do uso da cannabis e a maior incidência de síndrome amotivacional. Então era algo que a gente chegou a falar no ano anterior, né? De um dos riscos do uso da cannabis pelo jovem e que acabou caindo por terra nesse episódio. Sempre muito legal a gente trazer um assunto que a gente dizia uma coisa e que agora diz outra por conta de pesquisas muito bem feitas, né? E nesse caso tem pesquisas muito interessantes. Falamos também uma curiosidade sobre o que é a cannabis sinsemilla, né? E por que ganhou esse nome, por que ela ficou famosa e tudo mais. Também do lançamento do App da Cannabis, que é um aplicativo que você pode pedir e ver lá qual a quantidade, quanto que é forte, qual tipo, e é um aplicativo que foi feito exclusivamente para o comércio da cannabis e para informações sobre o uso da cannabis, que já está rodando e você pode pedir a sua cannabis que chega na sua casa, né? Esse também foi um episódio que trouxe uma questão da tecnologia, né? De avanço da tecnologia hoje com a cannabis. Depois falamos da cannabis e do ganho de massa muscular, que é quando o CBD pode ser um aliado para você que está procurando uma melhor performance ali na criação de músculos e tal, que é muito legal. Tem toda uma conexão ali com o hormônio do estresse, e esse episódio também ficou um episódio bem rico, bem interessante. Depois falamos da cannabis e cólicas menstruais, com o lançamento do primeiro absorvente interno com CBD, né? Um lançamento bem interessante, acho, se não me engano é Euphoria, é o nome da empresa. Depois falamos da mulher que conseguiu autorização para andar com até 300 gramas de cannabis, que inclusive ela trouxe da Alemanha a parte dela, não trouxe 300, né? Mas trouxe da Alemanha lá uma quantidade de cannabis e fumou lá no Rio de Janeiro. É uma história bem legal, que ela foi abordada pela polícia e ela mostrou lá que ela tem o direito e tem que andar, e que inclusive o guarda no final das contas devolveu para ela. Então esse é um caso muito particular, a gente sabe que isso não é comum, mas que acabou chamando a nossa atenção e por isso a gente acabou fazendo um episódio, né? E a autorização dela é para andar com 300 gramas, imagina, 300 gramas é uma mochila de cannabis. Em seguida falamos que a maconha pode ser um aliado contra o câncer de pâncreas quando ela está associada a um fungo específico. Então esse é um episódio muito legal na parte de oncologia, a gente sempre vai trazendo o máximo de novidade. E nesse caso foi um estudo muito bem feito. Eles já utilizam esse fungo aí pro combate às células oncológicas, né, cancerígenas. E nesse caso, no pâncreas, quando foi associado ao CBD, ele ganhou muito mais potência, e por isso eles disseram que é muito bom para poder fazer esse uso associado. Em seguida falamos do CBD e o THC, quais são as diferenças, as diferentes formas de uso, para que cada um deles funciona, qual que é o seu papel na medicina canabinoide de cada um desses endocannabinoides, dos outros também que são muito importantes. Depois falamos de uma curiosidade da Nespresso de cannabis, que é uma máquina de fazer baseado. Você aperta lá o botãozinho, ela te entrega o baseadinho pronto do jeito que você quiser, bota cápsula lá de vários tipos de maconha diferente. Então a gente apelidou de Nespresso da cannabis. Depois falamos da maconha e da redução do uso de remédios. Novamente o uso de remédios vem a ser um tema que a gente trata, trazendo pesquisas, trazendo estudos muito interessantes, né? Primeiro a gente falou daquele médico que usava uns medicamentos até diferentes, e agora isso aqui é o uso de remédios mesmo, assim, daqueles remédios tarja
preta que a pessoa acaba tendo que usar por causa de algum distúrbio e que ele quer largar de alguma forma, não consegue. Mostra nesse episódio que o CBD também tem sido um aliado, continua sendo um aliado, se mostrando um aliado nessa parte de redução do uso de remédios. Depois veio a curiosidade que a Tailândia vai distribuir 1 milhão de pés de cannabis para a população lá, né? Lá na Tailândia a gente chegou a falar desse assunto, que a Tailândia legalizou ali o uso da cannabis medicinal e acabou distribuindo aí 1 milhão de pés de cannabis. Depois falamos do uso do CBD contra superbactérias, de novo um assunto a ver com saúde, com ciência, que mostra que o uso aplicado do CBD e a ligação dele com outros tipos de medicamento que já eram utilizados, né, convencionalmente, vem trazendo um sucesso enorme, e nesse estudo mostra que o CBD foi muito bom contra superbactérias. Depois falamos de os 3 tipos de óleo de cannabis diferente. Foi um episódio esclarecedor, muita gente que estava com essa dúvida a gente conseguiu tirar lá, várias pessoas inclusive agradeceram. Logo em seguida teve a novidade do STJ que autorizou o plantio de cannabis para 3 pacientes aqui, uma decisão inédita, a gente comentou, saiu em vários jornais, saiu na mídia em geral. Na semana seguinte falamos do rol taxativo da OMS, que é um rol que preocupa, né, porque acaba excluindo o tratamento alternativo, e principalmente o tratamento com a medicina canabinoide, da cobertura dos planos. Os planos não são mais obrigados a aceitar esse tipo de tratamento. Parece que as coisas estão mudando, a gente está acompanhando esse tema aí e vai trazer novidades para vocês quando possível. Depois falamos das 10 maiores dúvidas sobre o tratamento com a cannabis, né, dos tratamentos endocannabinoides. Eram muitas pessoas que tinham dúvidas, mandaram um monte de perguntas lá, a gente acabou filtrando e respondeu as 10 maiores dúvidas. Depois sobre o novo óleo que estava no mercado, que é o óleo mais rico em THC, com mais THC. Em seguida falamos das pesquisas e aplicações sobre a epilepsia refratária, um estudo das meninas aqui de Brasília, do CEUB, que fizeram um estudo muito legal sobre uma revisão, né, dos estudos feitos da aplicação do CBD na epilepsia refratária, os casos de sucesso, tal, fizeram um filtro bem bacana, e esse é um assunto que a gente quer voltar a tratar sobre esse assunto, quem sabe trazer as meninas aqui pra gente poder conversar, né? Também falamos da cannabis e a esquizofrenia, alguns estudos recentes que disseram que o CBD, né, principalmente o uso da cannabis, pode ser um aliado, ao contrário do que se pensava, né, do que se conhecia, de que a esquizofrenia pode ser algo, né, que é totalmente incompatível com a cannabis. Não, esse estudo mostra que em alguns casos, né, e um estudo ainda muito, muito criterioso e ainda que precisa de muito avanço ainda, já está sendo usado no tratamento ali das pessoas com esquizofrenia, o CBD exclusivamente. Depois falamos da realidade da cannabis no Brasil, né? Como que tá a realidade, quantas pessoas hoje já estão utilizando, como que é a autorização aqui no Brasil, como que era quando a gente iniciou o nosso canal e como que tá o cenário agora, o tanto que cresceu, qual o percentual de novos usuários e novos prescritores, novas associações, né? A criação da federação, todas essas novidades que mostram o cenário atual da cannabis no Brasil. Depois falamos das mulheres que podem viciar mais em cannabis do que os homens por causa do estrogênio, que é um hormônio que está presente nas mulheres e que tem tudo a ver ali com o comportamento do sistema endocannabinoide, principalmente quando se fala de uso da cannabis. Depois voltamos a falar das microcasas, que podem ser uma solução para a questão da habitação lá na Irlanda, né, que lá eles estão em crise, lá a Europa toda está em crise. Depois falamos da cannabis e a endometriose, na verdade, como que a cannabis pode ajudar para as cólicas, endometriose, TPM, todas essas coisas, e o seu papel na saúde da mulher, né? E por que é uma pesquisa que deve evoluir e que é muito importante, e por que as mulheres acabam se adaptando mais ao tratamento com a medicina canabinoide. Tem uma razão de ser e a gente explica nesse episódio. E o episódio mais recente a gente falamos do CBD injetável, né? Das novas pesquisas de novos produtos, de novas formas de administração, e o CBD injetável é um CBD aquele que você pode tomar e ele dura mais tempo, ele tem uma disponibilidade no seu corpo durante muito mais tempo, e aos poucos ele vai soltando. Aquelas pessoas que não querem ficar tomando todo dia podem optar por CBD injetável no futuro, né? Então esse foi o conteúdo que a gente conseguiu entregar para vocês nesse segundo ano. Novamente a gente gostaria de agradecer, nós, né, toda a equipe, gostaríamos de agradecer você que nos prestigia, que está conosco nessa caminhada. São 2 anos muito importantes, muitos seguidores, mais de 2.000, quase 3.000 seguidores. Tem sido muito gratificante para nossa equipe, sempre quando a gente recebe o retorno de vocês, de que ajudou, de que o nosso episódio de alguma forma ajudou, interessou vocês ou provocou algo novo em vocês. Isso é muito importante. A gente conta com você
né, com a sua audiência e com a ajuda de você para compartilhar o nosso conteúdo, para indicar o nosso canal, para a gente continuar crescendo e para entregar conteúdo também nesses próximos anos. E comemorar conosco também esse nosso aniversário. Não esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo, deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito, comentem conosco e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!